Olá, caríssimos alunos, caríssimas alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa nano-revisão de Direito Processual Penal aqui no Êxito Ensino Jurídico Preparatório para o seu exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou Danilo Nascimento, seu professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal, e nessa nano-revisão de Direito Processual Penal nós vamos perpassar os principais assuntos do Código de Processo Penal, aqueles mais cobrados nas provas da FGV, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, desde logo, eu peço licença a cada um de vocês para uma linguagem bastante dinâmica nesta aula, para que possamos ver juntos o máximo de assuntos possíveis e assim cravar a resposta imediatamente na sua prova da OAB. Nesse sentido, portanto, vamos ao material iniciar a nossa explanação falando aqui sobre o inquérito policial. O inquérito policial, como essa peça que compõe a fase pré-processual, um procedimento de natureza jurídica administrativa destinado a reunir, a congregar os elementos informativos referentes à materialidade e à autoria delitiva, visando justamente a dar sustentação à formação da opinião delitiva pelo órgão acusador, pelo Ministério Público. Portanto, o inquérito policial ele serve para a reunião desses elementos de informação que vão formar a opinião delite do Ministério Público. O inquérito policial é um elemento de reunião dessas informações, mas não é o único elemento. Há também o chamado PIC, Procedimento Investigativo Criminal, há também o relatório das comissões parlamentares de inquérito, os inquéritos policiais militares. Portanto, o inquérito policial não é o meio exclusivo para congregar essas informações destinadas à colheita de provas. Um ponto importante que temos que gravar: o inquérito policial no nosso ordenamento brasileiro, ele se rege pelo sistema inquisitório, ou seja, não existe contraditório ou ampla defesa no inquérito policial. Contraditório e ampla defesa serão exercidos na ação penal, uma vez proposta a ação penal pelo Ministério Público mediante o oferecimento da denúncia, aí se instaura a ação penal e lá se exerce o contraditório e a ampla defesa. Então, nesse plano, no inquérito policial, estamos diante da formação, da reunião de elementos de informação, ao passo que na ação penal esses elementos se traduzem em provas, porquanto sujeitas ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, considerados aqui para a formação do convencimento judicial quanto à culpa ou à inocência do acusado. Nesse plano nós vamos perceber que as provas produzidas no inquérito policial, portanto, deverão, como regra, ser repetidas na ação penal. As provas colhidas no inquérito, por exemplo, o interrogatório do réu na delegacia, deverá ser repetido na ação penal. Como regra, portanto, essas provas produzidas no inquérito vão ser repetidas na ação judicial. A exceção fica por conta das chamadas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Para essas provas que eu acabo de mencionar, não haverá possibilidade de repetição na ação penal. Por quê? Em relação às provas cautelares, elas são premidas por um critério de urgência, ou seja, uma interceptação telefônica ela é feita na fase do inquérito policial e não tem como ser repetida na ação penal, porque agora o réu já sabe que foi objeto aqui sujeito a uma interceptação telefônica. Outra coisa é a questão referente às provas não repetíveis, essas que são produzidas justamente em razão do desaparecimento dos vestígios. Um exame de corpo de delito, por exemplo, ele é feito no momento em que deflagrada a investigação, porque está ali, por exemplo, os hematomas, as lesões corporais sofridas pela vítima, e não terá como repetir este exame na fase da ação penal, porque aqui terá havido o decurso do tempo e os vestígios terão se apagado. Além disso, as provas antecipadas, aquelas que pela relevância ou urgência e pelo risco de perecimento, são antecipadas para a fase do inquérito policial. Por exemplo, a oitiva imediata de uma testemunha gravemente enferma ou idosa. Por quê? Porque ao tempo da ação penal, o risco de que ela não mais exista é muito grande, portanto se produz essa prova antecipadamente. Então, nesse caso, tenham atenção a esse ponto. E dentro do exame do inquérito policial, um ponto importantíssimo é a leitura da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que é direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Atenção, pessoal, a súmula vinculante 14 ela não instaura o contraditório dentro do inquérito. Ela apenas assegura que o defensor constituído tenha direito de acesso aos elementos já documentados. Se a investigação ainda está em curso e não foi documentada, não foi encadernada nos autos do inquérito policial, a defesa não terá direito de acesso. Mas se já houve aqui, por exemplo, a lavratura de um exame de corpo de delito e ele foi encadernado no inquérito policial, a defesa constituída já tem direito de acessar estes elementos de prova. Isso, eu repito, não quer dizer que se está instaurando contraditório dentro do inquérito, é apenas assegurando que a defesa tem acesso aos elementos já documentados naquele procedimento investigativo. Além disso, quando falamos do processo penal contemporâneo, nas provas da OAB, é muito importante, meus caros e minhas caras, ter atenção ao artigo 28A. O artigo 28A trouxe o acordo de não persecução penal, um importantíssimo instituto despenalizador com origem, com semente no direito norte-americano, no chamado plea bargain. Não cabe aqui neste momento tratar destas questões, mas o plea bargain, que é justamente este acordo entre a acusação e a defesa, tem bases no direito norte-americano, mas foi incorporado ao direito brasileiro pela lei anticrime, pela lei 13964 de 2019 e sempre está sendo cobrado na prova da OAB. Então a minha recomendação é uma leitura atenta do artigo 28A e seguintes do CPP. Mas basicamente, nesta nano-revisão, vamos dizer que, não sendo caso de arquivamento, tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal que tenha sido cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima, atenção, pena mínima, seja inferior a 4 anos, aí sim será cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Por exemplo, então, um crime de furto. A pena mínima do furto simples é de 1 ano, é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, porque importa a subtração patrimonial. Então, se o réu houver confessado formal e circunstanciadamente e não for caso de arquivamento, é caso de oferecer o acordo de não persecução penal ao réu. Agora, atenção, um ponto que é muito cobrado, este aqui. Não se aplica ao ANPP aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou se o agente for reincidente, ou se o agente tiver sido beneficiado pelo ANPP nos 5 anos anteriores. Não apenas pelo ANPP, também pela transação penal ou pelo sursi. Então, atenção, gravem bem onde se aplica e também onde não cabe. É o ponto mais cobrado dentro do acordo de não persecução penal. Uma vez cumprido o acordo, haverá a extinção punibilidade do réu na forma do artigo 107 do Código Penal. Avançando, vamos falar agora sobre a ação penal. Ação penal. A ação penal, estamos falando do processo penal em si. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o réu ofereceu sua resposta à acusação, o juiz recebe a denúncia e, com isso, está instaurada uma ação penal em juízo, com contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Nesse plano, portanto, o juiz, uma vez provocado, vai inaugurar a ação penal. Como regra, nós vamos entender que o Ministério Público é o órgão acusador e atua de ofício, propondo a ação penal, portanto, sem qualquer condicionamento. É a chamada ação penal pública incondicionada. O Ministério Público tem a notícia do fato, ele age de ofício, propõe a denúncia, abre a ação penal visando a condenação do réu. Mas há situações em que esta ação penal fica condicionada a uma iniciativa do ofendido. E vamos ver aqui que o crime de lesão corporal, por exemplo, leve ou culposa, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, que terá 6 meses para representar sob pena de decadência. Agora, no que tange à Lei Maria da Penha, se essa lesão corporal leve ou culposa for praticada no âmbito da Lei Maria da Penha, se essa lesão corporal for praticada no âmbito da Lei Maria da Penha, a ação penal será pública incondicionada, porque aqui se justifica em razão da defesa, da proteção da mulher contra a violência familiar. Além disso, vamos ver aqui que na lesão corporal grave ou gravíssima ou seguida de morte, a ação também penal pública incondicionada, o Ministério Público atua independentemente da iniciativa do ofendido. No crime de estelionato, ele, como regra, se tornou agora um crime apurável mediante ação pública condicionada à representação. A exceção se tornou agora quando a vítima for maior de 70 anos, ou incapaz, pessoa com deficiência, criança ou adolescente,
ou administração pública, aí a ação penal será incondicionada. Ou seja, se a vítima for pessoa vulnerável, gravem bem assim, pessoal, se a vítima é pessoa vulnerável, seja pela idade, seja pela deficiência, seja pela tenra idade ou pela senilidade, ou for a administração pública, a ação penal no estelionato é incondicionada. Não sendo este o caso, a ação será condicionada à iniciativa do ofendido, que se não agir dentro dos 6 meses do prazo decadencial, levará à extinção da punibilidade pela decadência. Na injúria racial ou por preconceito, a ação penal será pública condicionada à representação. E no crime de racismo, a ação penal é pública incondicionada. Tudo bem? Então, nesse sentido, falamos aqui sobre a ação penal. Competência. Aqui agora sobre o juízo competente para o processo e julgamento da ação penal. A regra é o artigo 70 do CPP, local em que se consuma a infração. Então, se eu cometi um furto, subtraí coisa alheia móvel na comarca de Belo Horizonte, lá é o foro competente para o processo de julgamento do furto, porque lá o crime se consumou. Tudo bem? Então, nesse plano, a regra é o artigo 70. Agora, se o crime for praticado no limite de 2 jurisdições, entre Belo Horizonte e Betim, entre Belo Horizonte e Contagem, como fica? Nesse caso, a competência se define pela prevenção. O juiz que tomar conhecimento do processo em primeiro lugar, fica prevento, fica investido da competência para o processo de julgamento até o final. Justiça Federal ou Justiça Estadual, competência em razão da pessoa. Se houve lesão a bens, direitos ou interesses da União, a competência será federal. Então, um crime de furto contra a Caixa Econômica que é uma empresa pública federal, competência da Justiça Federal. Nesse caso, portanto, vamos entender que o Banco do Brasil, ele é uma sociedade de economia mista. A Petrobras também tem capital público, mas tem capital privado lá, particular. Os investidores, nesse caso a competência é estadual. Se cometeu um crime de furto contra o Banco do Brasil, competência da Justiça Estadual. Se for contra a Caixa, porque ela é uma empresa 100% de patrimônio público, 100% federal, competência da Justiça Federal. Sobre provas no processo penal. O ritmo é esse, pessoal. Vamos lá, narrador de futebol da Rádio Itatiaia. Vamos embora. Prova. O que é prova em processo penal? Nesse sentido, então, vamos avançar aqui falando sobre provas. Prova é um meio de demonstrar a verdade no processo, é um meio de reconstrução da verdade histórica. Aquilo que aconteceu no passado vai ser trazido para o presente por meio da reconstrução que as provas permitem ser feita. Então, se eu faço uma reconstituição simulada dos fatos, é na verdade a reconstrução histórica daquilo que aconteceu. E aí nesse plano, as provas, elas têm aqui a regra do artigo 156. Ela é produzida no processo, à luz do sistema acusatório, por quem alega. Então, se a defesa alega que o réu, no dia do crime, estava na Suíça esquiando nos Alpes, cabe à defesa provar este álibi. Se o Ministério Público prova que o réu matou o João, cabe ao Ministério Público provar que o réu é culpado. Então, no sistema processual penal brasileiro, o ônus da prova é de quem alega, conforme artigo 156. Agora, o juiz pode, de ofício, ordenar a produção de provas, o que, inclusive, é objeto de críticas da doutrina, mas prevalece. Porque o juiz pode ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. Recentemente, em julgado do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o ministro Flávio Dino disse que o juiz não é uma samambaia dentro do processo penal. Ele não fica só lá de enfeite. E, nesse sentido, o artigo 156 traz a previsão de que o juiz pode, sim, ordenar de ofício a produção de provas urgentes e relevantes. Além disso, ele pode determinar a produção de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ora, não se poderia esperar que o juiz, na dúvida, não pudesse fazer nada, apenas aplicar aqui o princípio indúbio pro réu, sendo que a instrução é justamente o momento para reconstruir a verdade dos fatos. E aqui o que se diz é que o sistema acusatório estará sendo preservado quando o juiz apenas complementar a produção da prova, mas não protagonizar a produção da prova. E isto seria violar o princípio acusatório. Mas aqui vamos falar adiante. Mas nesse plano, portanto, vamos ver que somente provas lícitas são aceitáveis no nosso sistema. A prova ilícita é aquela obtida em violação a garantias constitucionais ou legais. E por serem provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas do processo, retiradas do processo. A eficácia probante é subtraída. Se houve a incursão policial sem mandado na casa de um réu e lá se encontrou drogas, se a polícia lá ingressou por ter denúncia anônima, sem qualquer investigação preliminar, e mesmo entrando lá de forma ilegal, encontrou as drogas,
fez o laudo e provou que era droga, tudo isso cai por terra porque originalmente a prova era ilícita. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, o Fruit of the Poisonous Tree, nesse sentido do direito americano. Então, vejam, se uma prova é originariamente ilícita, tudo que dela decorre vai cair por terra. Então vejam nesse exemplo que inclusive foi cobrança da prova da OAB. A polícia ingressou na casa de um suspeito mediante denúncia anônima, não havia mandado, não havia fundada suspeita, ingressou na residência e lá encontrou substância entorpecente. Essa substância entorpecente foi submetida à perícia e comprovou que se tratava de cocaína. O réu confessa que a droga realmente era dele. Vejam, por haver um vício originário da incursão policial ser ilegal, porque não pode, com base em mera denúncia anônima, a polícia entrar na casa de quem quer que seja, porque o domicílio é inviolável, toda a prova dali decorrente cai por terra e deve ser desentanada do processo. Não havendo provas da materialidade da autoria, o réu deve ser absolvido. Esse é o sistema processual penal, meus caros e minhas caras, é um sistema de garantia contra abusos. E nesse plano, portanto, vamos avançar dizendo o seguinte: dentro do exame das provas, temos que falar do exame de corpo de delito, artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal. Nos crimes que deixam vestígios, é indispensável a elaboração do exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Agora, atenção, atenção. Se houver desaparecidos os vestígios, ou diante da impossibilidade de produção do exame de corpo de delito, ou em se tratando de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência e a legislação, artigo 167, vão admitir a produção do exame de corpo de delito indireto por meio de prova testemunhal. Tudo bem? Mas gravem neste momento do exame da nossa preparação para a OAB a previsão de que para todo crime que deixa vestígio é possível, é necessário, melhor dizendo, a realização do exame de corpo de delito. A exceção está no artigo 167 para a realização de exame de corpo de delito indireto quando não for possível realizar o exame de corpo de delito no momento, ocasião em que a prova testemunhal pode suprir aqui a falta do exame de corpo de delito. E atenção também à jurisprudência da primazia à palavra da vítima nos crimes de violência contra a mulher, ocasião em que mesmo a falta do exame de corpo de delito, quando suprida pela palavra da vítima e pelo depoimento das testemunhas, vão suprir a necessidade desse exame. E aqui vamos embora, meu nome é Enéas, avançando aqui, laudo elaborado por perito oficial. Essa questão também, você tem os requisitos formais do exame de corpo de delito, assinatura por perito oficial ou por duas pessoas idôneas com curso superior que tenham prestado o compromisso de bem e fielmente desempenharem o seu cargo. E nesse plano falamos aqui sobre a prova feita por laudo de corpo de delito. Além disso, prova testemunhal. Vejam, conforme o artigo 206, a testemunha não pode se eximir do dever de depor. E nesse sentido, vamos ver aqui que a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho do artigo 345 do Código Penal. É claro, algumas pessoas vão estar isentas do dever de dizer a verdade. Por exemplo, o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, cônjuge, companheiro, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado. Essas não prestam o compromisso de dizer a verdade por questões lógicas, não se poderia exigir delas um compromisso contra o próprio pessoa com que ela mantém vínculo. Sobre prisões no processo penal, vamos avançar aqui. Temos que subdividir as prisões em cautelares e definitivas. Prisão cautelar é aquela que acontece ao longo do processo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Já a prisão definitiva é aquela decorrente de sentença penal transitada em julgado. Tudo bem? Prisão definitiva somente após o trânsito em julgado, após indas e vindas do Supremo Tribunal Federal, hoje prevalece somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quando falamos de prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar, nós temos que anotar aqui a subdivisão da doutrina no flagrante impróprio, impróprio, presumido, facultativo ou obrigatório. E nesse sentido, no flagrante próprio, o sujeito ativo está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Ou seja, o policial vê o réu matando a vítima ou encontra este réu logo em seguida com as mãos sujas de sangue e a faca. Além disso, o flagrante impróprio, naquela situação em que o réu é perseguido logo após pela autoridade policial. Em seguida, o flagrante presumido, em que o réu é encontrado logo depois. Vejam, um aspecto temporal, pessoal. Logo após é logo após. Logo depois é um pouquinho depois do logo após. Essa explicação que eu acabo de dar para Vossas Excelências é a que consta da doutrina. O logo depois é o depois do logo após, mais para frente na linha do tempo.
É isso mesmo. Depois vem o flagrante facultativo, que é aquele, conforme artigo 302 do CPP, que qualquer pessoa do povo pode efetivar, e o flagrante obrigatório, em que as autoridades de segurança pública devem proceder, inclusive, sob pena de crime de prevaricação do artigo 319, se não o fizerem. Além disso, importantíssima súmula vinculante 11, sobre o uso de algemas, justamente para dizer que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. E vamos perceber que dentro do estudo das prisões, nós falamos sobre as espécies de flagrante, há questões sempre cobradas sobre nulidades. Nulidades aqui da prisão em flagrante. Então vamos decorar essa questão referente. Decorar não, que eu não gosto, vamos memorizar a expressão aqui da doutrina, referindo aqui às espécies de prisão em flagrante, o chamado flagrante forjado, que é uma situação em que o agente, o réu, ele é colocado em uma cena construída para parecer que ele está cometendo o crime. Justamente, ele se torna personagem de uma encenação, o que traduz aqui o chamado flagrante forjado. Ele é legal, pessoal? Não. Vamos supor, então, um policial que se finge de consumidor para fazer com que, assim, o réu te proponha a compra de drogas, para que, assim, eu possa prendê-lo por tráfico. Esse flagrante é forjado. Preparado na situação aqui em que o agente ele vai provocar a situação da infração penal, também traduzindo um crime impossível, tanto no flagrante forjado quanto no flagrante preparado, nós temos aqui uma situação que é encenada. Pessoal, no flagrante preparado, a própria autoridade policial induz o sujeito à prática do crime. Então, nesse exemplo que eu dei, do sujeito policial, do policial que induz o sujeito a oferecer a droga, estamos diante do flagrante preparado. O flagrante forjado é aquela situação em que o policial coloca, implanta, por exemplo, uma trouxinha de cocaína dentro do veículo do sujeito ativo, do réu, fazendo ali parecer que ele é traficante de drogas, mas na verdade foi plantada aquela substância entorpecente justamente para caracterizar a materialidade do tráfico e a autoria, mas na verdade aquela droga não pertencia ao réu. Também temos o flagrante esperado, na situação em que a polícia monta a campana e fica ali aguardando que o crime se desenrole naturalmente. Se desenvolva ali a conduta de forma natural, espontânea, sem a intervenção das autoridades do Estado. Nesse caso, o flagrante é legal. No flagrante retardado ou postergado, o Estado atua em um momento posterior, justamente fazendo com que, assim, ele possa reunir mais elementos de provas e prender o maior número de envolvidos possível. Então, no flagrante retardado, a atuação do Estado ela é diferida, ela é postergada para que a conduta criminosa se desenvolva, se desenrole com o maior ali número de elementos para que a polícia possa prender no maior momento, no melhor momento possível para a reunião de provas. Então, no flagrante retardado, esse flagrante também ele é legal. E vejam aqui, portanto, a importância de diferir as diferentes hipóteses de flagrante. Além disso, como hipótese de prisão cautelar, temos que falar da prisão preventiva. O artigo 312 traz seus requisitos. Prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública, à garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Vejam aqui que é necessário, então, estarmos diante de todos os requisitos para que seja possível decretar a prisão preventiva, que somente será aplicada se não for cabível a imposição de uma ou algumas das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. É o que vai dizer o artigo 282 do CPP também. Além disso, vamos caminhando para o final falar sobre os procedimentos. Gravem bem esse ponto. Procedimento ordinário para crimes cuja pena privativa de liberdade máxima seja igual ou superior a 4 anos. Procedimento sumário, quando a pena máxima seja inferior a 4 e superior a 2 anos. E procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, quando a pena máxima combinada não seja superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, aqui os critérios objetivos para a
adoção do procedimento em cada uma das suas modalidades. Caminhando aqui para os recursos, vamos falar o seguinte ponto: os recursos são dotados de efeito suspensivo, alguns deles, devolutivo, regressivo. O que quer dizer efeito regressivo, pessoal? É a possibilidade de exercício de um juízo de retratação. É o que se tem, por exemplo, no recurso em sentido estrito, ou no agravo em execução, ou na carta testemunhável. Todos eles possuem o efeito regressivo. O efeito devolutivo é aquele pelo qual o conhecimento da matéria impugnada será devolvido ao tribunal de segundo grau. Nesse plano, portanto, o tribunal de segundo grau vai reapreciar a decisão recorrida. E o efeito suspensivo é aquele inerente a uma eficácia paralisante da decisão anterior. Por exemplo, a apelação tem efeito suspensivo porque, uma vez interposta a apelação, se impede que a sentença cumpra os seus efeitos, como, por exemplo, determinar a prisão do réu. Se o réu foi condenado e o juiz impôs a prisão do réu, uma vez que ele apele, está aqui acontecendo a eficácia suspensiva da sentença. Por quê? Porque o réu somente poderá ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E nesse plano, portanto, nós vamos gravar aqui nesse trecho final da aula os prazos do recurso em sentido estrito: 5 dias para a apresentação do termo e 2 dias para as razões. Do agravo em execução, também 5 dias para o termo de interposição e 2 dias para as alegações. Na apelação, 5 dias para o termo e 8 dias para as razões. Já na Lei 9.099 de 95, a apelação juntamente com as razões deverão ser apresentadas em 10 dias. Na carta testemunhável, prazo de 48 horas, pessoal, acreditem, 48 horas. Recurso que é destinado ao escrivão, não ao juízo recorrido, também cheio de peculiaridades, a carta testemunhável. O recurso ordinário constitucional, prazo de 5 dias. Em HC ou MS, que tenha sido denegado, recurso dirigido ao STF, ou 15 dias, se for MS, ao STJ. Os embargos infringentes e de nulidade devem ser interpostos em 10 dias. Então, essa aqui é a lição que fica. Também vamos aqui aos embargos de declaração, prazo de 2 dias no CPP. Na Lei 9.099 de 95, esse prazo é de 5 dias. O recurso especial, cujo prazo é de 15 dias. Já o recurso extraordinário, o prazo será de 15 dias também para o STF. Nesse plano, portanto, meus caros e minhas caras, essa era a nano-revisão, que tem por finalidade aqui trazer essa memória de curto prazo, memória imediata, memória que você vai utilizar ali no momento da prova, colocando aqui as informações num plano imediato aqui para você acessar e já marcar a resposta correta na sua prova da OAB. Em caso de dúvidas, sugestões, feedbacks, me sigam no Instagram, @prof.danilo.nascimento. Vai ser um prazer e uma honra falar com cada um de vocês. Um grande abraço, sigam firmes no propósito e até a próxima aula.